A solução final de Deus para o problema da morte está, segundo a Bíblia, na ressurreição quando da segunda vinda de Jesus a esta terra. Mas surge uma questão na mente de muitas pessoas. Se o corpo já não existe, muitas pessoas foram inclusive cremadas, destruídas, como o corpo pode ser trazido novamente à vida? Se alguém já morreu há séculos, milênios, como pode recuperar a sua identidade? A resposta bíblica é clara. O mesmo Deus que por sua palavra criou a vida na terra a partir do nada, ele tem a capacidade de recriar a vida humana e restaurar todas as coisas como criou no princípio. Nessa etapa de nosso estudo, nós iremos refletir sobre como o conceito de ressurreição evoluiu nos tempos do Antigo Testamento. Como existiu naquela época. Nosso foco estará nas declarações de Jó, dos profetas Isaías, Daniel, os salmistas. Vamos analisar alguns textos hoje. Nós iniciamos observando a certeza da ressurreição na experiência de Jó. Ele era um patriarca íntegro, fiel, temente a Deus e se desviava do mal. Porém, Jó não sabia que estava passando por uma grande crise devido ao grande conflito existente entre Cristo e Satanás. E Deus havia permitido que o inimigo o afligisse de várias maneiras para provar o seu caráter diante de todo o universo. Em meio a terríveis aflições, Jó perdeu os rebanhos, os servos, os seus filhos, foi acometido por uma terrível enfermidade e ele viu-se cercado por pretensos amigos que lhe diziam que ele era um pecador e que merecia o castigo de Deus. Por fim, a sua própria esposa lhe disse: Jó, você vai manter a sua integridade? Por favor, amaldiçoa Deus e morre, será melhor para você. Mesmo em meio a essa tragédia pessoal, Jó manteve a sua fidelidade incondicional a Deus. Ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Mesmo imaginando que a sua vida pudesse estar próxima do fim, ele manteve a certeza de que a morte não teria palavra final em sua existência. Ele podia ansiar pelo dia em que o Senhor o ressuscitaria, e ele poderia novamente contemplar o seu amado Redentor. Assim é que em Jó 19, 25 e 27, nós lemos o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Aqui nós encontramos um vislumbre claro, inequívoco da esperança da ressurreição no Velho Testamento. Uma ressurreição plena, real, era aquilo que Jó esperava. Vamos a um outro texto. Salmo 49. Nós encontramos ali que o poder da morte alcança a todos os seres humanos, justos e maus, com uma diferença. Os tolos, como são chamados os ímpios, eles confiam nas suas glórias, nas suas riquezas humanas, nas suas conquistas nessa vida. Só que ao morrerem, deixam tudo para trás. Eles se esquecem nessa vida de que eles vão desaparecer, vão perecer como os animais, e a sua própria aparência vai se desfazer na sepultura. Ao passo que os sábios sabem, num radical contraste com os tolos, que a sua vida não se limita a este mundo, a essas conquistas humanas. Eles sabem que para além da prisão da sepultura, não permanecerão nela para sempre. Eles serão um dia ressuscitados, viverão uma vida eterna ao lado de Deus. Os sábios reconhecem que receberão uma recompensa eterna. E é que eles não vivem apenas para este mundo, para acumular riquezas, para desfrutar os prazeres deste mundo.
No Salmo 71, que é conhecido como a súplica de um idoso, é interessante que o salmista, ele relembra a sua vida, a sua trajetória. Como o Senhor cuidou dele no passado, como o Senhor o ensinou desde a sua juventude. E assim ele ora. E ele diz: não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Ele demonstra em sua oração confiar em que restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Em meio às incertezas da velhice, mesmo deprimido, a sua esperança estava na vida futura, a vida eterna que o Senhor lhe concederia quando retornasse a esta terra. Hoje, você e eu podemos enfrentar momentos de desânimo, mas devemos manter sempre o nosso foco de como Deus atuou em nossa vida no passado. Isso vai nos ajudar a seguirmos em frente com fé, rumo ao futuro, com confiança, sabendo que um dia Deus fará novas todas as coisas. Essa era a confiança do salmista. Após a esperança da ressurreição despontar em situações individuais, como nós vimos, ela é ampliada de forma significativa nas profecias do profeta Isaías. Numa época de crise, quando por causa da apostasia eles eram cercados pelos inimigos, e se por um lado muitos infiéis eram destruídos pelos inimigos, também muitos justos eram alcançados pela morte, desciam à sepultura em meio àquela conflagração geral. Assim, Isaías enfatiza o ensino de que não há almas ou espíritos sobreviventes que permaneçam vivos após a morte. Por exemplo, no capítulo 26, verso 14, ele afirma o seguinte: os mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Porém, Isaías repentinamente ele contrapõe o destino final dos justos, dos ímpios, com o dos justos. Isaías diz que a vinda do Messias seria esperança de Deus para os fiéis e verdadeiros israelitas. E ele diz que quando o Messias estabelecesse o seu reino, Isaías capítulo 26, verso 19, ele diz: os vossos mortos e também o meu cadáver ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Os justos filhos de Deus que descansassem em meio àquela situação de conflagração e de crise, um dia ressuscitarão. As profecias de Isaías ampliam a ressurreição para todos os fiéis filhos de Deus que viveram em todas as épocas da história. Isaías mostra o juízo de Deus e como ele poria fim à dor e ao sofrimento, e ele traria de novo a vida todos aqueles que amaram e serviram a Deus em sua existência com a vida eterna. Em Isaías 25, verso 8, ele diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Nos dias do Antigo Testamento, portanto, as pessoas tinham a mesma esperança e ressurreição que nós temos hoje. Apesar de alguns judeus dos dias de Jesus, como os saduceus, não crerem mais nisso. Mas Marta, por exemplo, irmã de Lázaro, quando Jesus chegou e ela disse a ele que o seu irmão havia morrido, e Jesus disse que confiasse, que ele apenas dormia, ela disse: eu sei que meu irmão irá ressuscitar no último dia. Marta já cria na esperança da ressurreição. Lázaro estava apenas descansando na sepultura, conforme as palavras de Jesus. Mas Marta confiava na ressurreição final. É interessante que o profeta Daniel recebeu uma visão de modo claro sobre a ressurreição. E Daniel, no capítulo 12, quando ele trata do tempo do fim, quando todas as profecias se cumprissem, e quando Miguel, o título usado por Cristo na Bíblia, se levantasse para salvar os seus filhos,
retornando à terra para estabelecer o seu reino. Foi dito a Daniel em visão: Daniel, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Nós vemos aqui uma nítida menção no Antigo Testamento, já no Antigo Testamento, da existência de duas ressurreições, o que é confirmado em muitos textos no Novo Testamento. Nós teremos a ressurreição dos justos quando da segunda vinda de Jesus. E Apocalipse nos apresenta a ressurreição dos ímpios após o milênio. Nós detalharemos essas duas ressurreições nos próximos estudos adiante. Daniel, ao encerrar o seu livro, recebeu uma extraordinária promessa de conforto. E foi dito a ele: Daniel, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. A mensagem era clara. Daniel descansaria no pó da terra ao morrer. No tempo do fim, quando da volta de Jesus, ele ressuscitaria para receber a sua herança. Enfim, o Deus que criou o universo recriará todas as coisas ao final da história desse mundo, trazendo novamente à vida os seus filhos fiéis. Hebreus capítulo 11 nos mostra que essa era a expectativa dos heróis da fé que viveram no passado. Falando de Abraão, de como Deus lhe pediu que oferecesse o seu filho em sacrifício, mas Deus lhe fez ao mesmo tempo uma promessa. Deus salvou o seu filho e diz Paulo: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, se ele lhe oferecesse o filho. A esperança que nós temos na palavra de Deus é um sentimento que antecipa em nossa mente algo de bom que ocorrerá no futuro próximo e que nós passamos a antever, a viver hoje em nossa mente. Que o Senhor nos bendiga, nos abençoe, nos encha da certeza da esperança da manhã da ressurreição, quando Deus tornará outra vez todos os seus amados filhos à vida. Que o Senhor nos abençoe e nos conforte hoje e sempre.